Boa tarde para nós aqui, né, no nosso estúdio de gravação, e boa noite para você que está nos acompanhando no programa Centros. Nosso tema de hoje é curso de Engenharia Biomédica que vai estar iniciando na Univates no próximo semestre. Logo após a abertura do programa, saberemos detalhes a respeito desse curso. Muito bem, então, começando o nosso programa Centros, aqui na TV Univates, nosso tema de hoje é o curso de Engenharia Biomédica, um novo curso que está por iniciar aqui na Univates. Temos como participantes do nosso programa de hoje, professor Rickson Rocha de Souza, que é coordenador do curso de Engenharia Mecânica aqui da Univates, professor Christian Meinhardt, que é professor do curso de Engenharia, e também a professora Bettina Hansen, que é professora do curso de Engenharia e coordenadora da Engenharia Civil, né? Boa tarde a vocês, né? Estamos gravando aqui o programa pela tarde, você está então nos assistindo à noite. Muito bem-vindos, vamos lá. Novas profissões, vamos começar assim com um conceito mais abrangente, né? Se fala hoje muito de que novas áreas de atuação estão sendo pensadas, gestadas, novas necessidades de mercado, algumas profissões que provavelmente as pessoas que estão começando a olhar para futuros cursos ainda não estão definidas, estão em processo de elaboração. É o caso da engenharia biomédica ou ela já é uma situação consolidada? Na verdade, a engenharia biomédica no Brasil ela é bastante recente, né? Mas no exterior, Estados Unidos, na Europa, já é um curso bem consolidado, né? Já tem aí mais de 30, 40 anos de curso, né? Mas no Brasil é bem mais recente, né? Então a gente tem uma profissão realmente promissora com a engenharia biomédica e com bastante oferta, né? Enfim, bastante futuro para esse profissional, né? Sim. Vocês que são da área da engenharia, as engenharias, elas vivem um momento, vamos pegar assim, Brasil. No Brasil, elas vivem um momento importante, né, de crescimento, de valorização, né, num sentido geral da área de vocês, né? Sim, a engenharia como um todo, né, até falando em termos de Estado, a engenharia biomédica no Estado, ela tem, digamos que em duas instituições, ela está iniciando, numa mais consolidada, que é em Santa Maria, e mais recentemente na Unicinos, né? Certo. Então seria o terceiro curso aqui na Univates. A gente tem esse desafio no sentido de unir a engenharia com a saúde, né? Até em termos de centros, que a Univates trabalha com centros, é dividida em centros, então, de certa forma, é uma quebra de paradigma, a gente pensa assim, da engenharia. Disso, né? É uma experiência diferente, né? Exato, que muitas vezes se pensa que a saúde e a engenharia não se conversam. A gente vai, de certa forma, tentando romper isso, tentando mostrar que sim, elas podem conversar e abrir novas frentes de trabalho, né? Então tem esse viés importante de... até para... Pois não. Eu ia dizer que essa tendência de profissões, né, acho que do futuro é ter esse maior diálogo, essa maior cooperação entre diferentes áreas, né? Então, por exemplo, falando especificamente da biomédica, né, da engenharia biomédica. Então, o que seria do médico, do enfermeiro, né, se não fosse toda a tecnologia que eles precisam para realmente cuidar das pessoas, né, melhorar a qualidade de vida. Então, na verdade, já existe essa integração, né, só que agora esse profissional específico vem para consolidar, né, o que já existe, né? Mas eu acho que sim, essas profissões do futuro realmente são profissões que precisam mais que o profissional consiga caminhar entre diferentes áreas, conseguir conversar com diferentes profissionais e agregar esses conhecimentos, né, para buscar novos projetos, produtos, né, pensando na função do engenheiro, né. Até para que quem está nos assistindo em casa perceba, a fala do professor Rickson, nós temos uma estrutura organizacional que é dividida por centros, e os centros eles têm certas características que integram os cursos. Então nós temos um centro de tecnologia, né, de ensino das ciências exatas, que é especificamente mais voltado, as engenharias estão aí inseridas. E outro centro é de ciências da saúde e biológicas, né,
que aí teria a área da saúde. Bom, nós estamos falando de um curso que está integrando 2 áreas de 2 centros diferentes, quer dizer, já é um exercício de sair um pouquinho do quadrado, da caixinha e tal. E aí uma questão para vocês. Vocês, como formados em engenharia, estão tendo que exercitar um pouquinho, sair da sua área específica, né? Sim, A própria integração, temos aqui áreas diferentes da engenharia e vocês estão exercitando um olhar para dentro da saúde. Como é que é esse desafio individualmente para vocês? A gente até, inclusive, a gente acabou visitando hospitais, né? Visitamos algumas clínicas. Visitamos laboratório de anatomia aqui dentro da instituição. Jamais tínhamos entrado num laboratório desse tipo, né? Então, clínicas, hospitais da região do Vale do Taquari. Então, justamente para vivenciar um pouco desse ambiente que o nosso estudante que irá cursar engenharia biomédica vai frequentar, né? Sim. Então, justamente sentir um pouco na pele esse arrepio, eu diria assim, sim, né? Esse estranhamento necessário. De ser um engenheiro biomédico, né? Porque tem aquela questão que a gente estava conversando até um pouco antes, que daqui a pouco o médico, né? Falando do médico, o médico muitas vezes ele acaba evitando o contato com a engenharia, né? E vice-versa, daqui a pouco o próprio engenheiro acaba não tendo uma boa visão, um bom diálogo com a medicina, dando o exemplo da medicina com a engenharia, sim, né? sim. Que acaba sendo uma dos viés do curso, né? Um dos viés. Então, de certa forma, tem essa proximidade que é interessante, é um desafio bem... E daí surgem essas novas opções de curso, né? Cristian, como é que é um pouquinho essa tua experiência? Complementando um pouco, realmente eu vejo que a engenharia aplicada à área da saúde é algo que não é recente, é algo já consolidado, já vem de grande tempo, como a Betina colocou. Mas o grande desafio que a gente vê ainda no Brasil é extremamente recente isso. Hoje a gente tem em torno de 350 biomédicos, engenheiros biomédicos no Brasil. Então, profissionais formados, disponíveis, né? Disponíveis. Então, um campo extremamente amplo, tá? Mas muito recente. Então, a gente vê um grande desafio de estar abrindo esse leque de mercado, vamos dizer assim. Tá? E realmente o desafio grande que a gente vê, e é um grande potencial aqui da universidade, é a questão de ligar as áreas. Então, a universidade é forte em diversas áreas, tem o curso da medicina, tem o centro clínico, né? A gente tem a escola fisioterapia. Então, a gente pensa, né, que essa engenharia tem grandes possibilidades de estar fazendo trabalhos em conjunto com outras áreas, principalmente da saúde, da gestão também. A gente não pode esquecer a gestão, porque a gente vê que o engenheiro biomédico ele vai unir a área da saúde, a área da engenharia, fortalecer a área da engenharia, a área da gestão, a parte hospitalar, né, gestão de recursos, de equipamento, gestão de pessoas também. Então, já botamos um outro centro aí, o CGO junto. Quer dizer, vai ter que fazer gestão desse processo todo. Tem. Exato. E, de certa forma, a saúde acaba tendo essa proximidade, né, como a gente estava comentando, tem muitas disciplinas que a gente acaba compartilhando com eles, né? Como a gente estava conversando da anatomia, fisiologia, biomecânica. Então, tem disciplinas que já existem na casa que vão ser compartilhadas com engenheiros, né, biomédicos. Então, e essa aproximação, vocês me diriam assim que ela é simultânea, ou é mais a engenharia que está caminhando em direção à área da saúde, ou a saúde que está caminhando em direção à área da engenharia, ou os dois vão ter que dar passos semelhantes? Eu acho que é uma aproximação mútua que acontece, né? Mútua. A gente percebe até indo nos hospitais, principalmente no Hospital Bruno Bornik, aqui de Lajeado, né, que a gente teve recentemente lá. E a gente vê tanto no Bruno Bornik quanto hospitais, por exemplo, na Santa Casa de Misericórdia, lá em Porto Alegre. Hospitais que tu vê o brilho nos olhos das pessoas que trabalham com saúde quando a gente fala da engenharia biomédica, né? Eles enxergam mesmo um nicho, um potencial tremendo, gigantesco de melhoria, de possibilidades de melhorar os processos, como o professor Christian comentou, de melhorar os equipamentos, né? De calibrar os equipamentos, de entender de todo esse mecanismo que envolve um hospital, uma clínica, né? Então, a gente percebe que, claro, nesse caso, a gente, como engenheiros, né, nós, como engenheiros, estamos indo ao encontro da saúde. Né? Claro. No caso específico aqui, da Univates, sim.
Mas sim, a gente está sendo bem recebido, né? E acho que a gente está sendo bem compreendido também, o que é bem importante. Pela fala de vocês, eu vejo que não é uma demanda assim que está, tipo, surgindo agora. É algo que já está incorporado no dia a dia da área da saúde, né? Quer dizer, as demandas pela engenharia biomédica, elas já são existentes e estão sendo parcialmente atendidas. A questão agora é como profissionalizar ou como aprofundar o serviço prestado nessa área, é isso? Até assim, a gente participou, um primeiro evento que a gente participou, ele foi realizado em Foz do Iguaçu, né? Isso em outubro de 2016. Então lá a gente pôde perceber uma série de necessidades, de demandas desse mercado, né? A gente percebeu também que as pessoas que, digamos assim, lideram essa área de engenharia biomédica são pessoas muito ligadas à engenharia eletrônica, essa área mais da informática, da TI, né? Certo. Então, sim, isso acaba, de certa forma, claro, é um primeiro passo, né? Então, a tendência aqui, como o professor Christian falou, a tendência é que tenhamos mais e mais, né, engenheiros biomédicos que vão, sim, ocupar esses espaços iniciados por engenheiros de outra área, né? De outras áreas. Claro. A atividade do engenheiro biomédico, né, envolve várias áreas, né, mas o que hoje em dia é feito, como o Rickson falou, né, por engenheiros eletricistas, eletrônicos, né, engenheiros de software, enfim, vários outros engenheiros. Né, então, isso já existe, né, esses profissionais já estão, muitas vezes, dentro de hospitais. Né, existe pós-graduações, né, em, por exemplo, engenharia clínica, que é uma das áreas da engenharia biomédica. Né, mas daí esses engenheiros têm que buscar essa especialização, né, após, então, finalizar a graduação. Né. E, no caso, a engenharia biomédica já estaria com essa engenharia clínica, com toda essa área inserida na graduação. Então, ele já sai um profissional pronto, né, para já estar atuando em clínicas, hospitais, enfim, toda essa área médica, né, área da saúde. Né. Então, temos uma demanda hoje que as engenharias foram se espalhando, mas que surgiu uma necessidade de uma especificidade maior. Surgiu realmente esse profissional, né, que vem para atender né, o engenheiro eletricista se forma de maneira geral para atender todas as demandas. Né, e o engenheiro biomédico vai ter uma parte do engenheiro eletricista, né, mas para atender a área da saúde. Perfeito. Né, e assim por diante. Muito bem, estamos no final do primeiro bloco. Para o segundo bloco, eu vou pedir para vocês exemplos. O que o engenheiro biomédico faz, né, para que a gente possa deixar bem claro para quem está nos assistindo quais são as atividades, como é o dia a dia, onde é que ele age, onde é que ele interage, qual é a demanda que ele tem hoje, e a partir daí a gente pode depois, futuramente, ver quais são os conhecimentos e o perfil do curso que a gente vai ter aqui dentro da Univates. Já voltamos após o intervalo. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre o curso de Engenharia Biomédica que está por iniciar aqui na Univates. Conosco, o professor Rickson Rocha de Souza, que é coordenador do curso de Engenharia Mecânica aqui da Univates. Também o professor Christian Meinhardt, que é da área de Engenharias, né? E a Bettina Hansen, professora e coordenadora do curso de Engenharia Civil. Bom, falamos genericamente no primeiro bloco sobre o curso de Engenharia Biomédica, um pouco do seu histórico, necessidade, interessante, 30 anos já de atuação internacional, mas aqui bastante recente, 300 e poucos profissionais formados, quer dizer, uma demanda latente, para que o nosso telespectador, para que a gente possa construir assim a imagem do profissional. Se a gente fala no médico, fala no engenheiro, no jornalista, a gente mais ou menos visualiza o profissional em atividade. Vamos lá, o que o engenheiro biomédico faz na sua prática para que a gente possa também criar esse ícone ou mais ou menos colocar ele na atividade, na nossa imaginação? Tá, falar um pouquinho. Então, claro, é extremamente amplo, mas é especificamente a aplicação da engenharia para a saúde. Certo. Então, desde um equipamento que tenha mais engenharia, vamos dizer, equipamento que tenha eletrônica, tenha mecânica, tenha automação, até um simples dispositivo de uma cadeira de rodas, uma adaptação a uma necessidade de uma pessoa, isso já é engenharia biomédica. Então, qualquer melhoria que o profissional de engenharia esteja fazendo para a área da saúde, a gente pode dizer que é engenharia biomédica. Então, aqui na Univates, a gente selecionou 3 grandes áreas,
Então, a engenharia clínica é a primeira área, depois a biomecânica e a engenharia de reabilitação e a parte de biomateriais. Então, essas são as três então vamos lá. áreas. Exemplos dentro dessas 3 áreas. Tá, eu vou falar um pouquinho da engenharia clínica. Então, a engenharia clínica é aquela área que atua basicamente nos hospitais. Então, o engenheiro biomédico, né, com conhecimento em engenharia clínica, ele vai estar gerenciando as rotinas de equipamentos, de manutenção de equipamentos, calibração, a certificação, não só equipamentos, mas as pessoas relacionadas à gerência desses equipamentos, mas sim também a possibilidade de otimizar processos hospitalares como um todo. Hoje a gente ainda não tem um engenheiro, tem poucos, né, em poucos hospitais, mas não tem aquele engenheiro que trabalha em engenharia clínica. Então, hoje, se a gente tivesse, por exemplo, um profissional formado, por exemplo, o HBB absorveria esse profissional. Certo. Podemos dizer que hoje um hospital tem certas demandas, necessidades, compra equipamentos, bota lá em uso, mas quem opera, quem manuseia, quem faz manutenção, quem faz eventual treinamento das pessoas que vão utilizar, não obrigatoriamente tem a melhor formação e capacidade de tirar o melhor desse equipamento. E isso o profissional da engenharia biomédica vai poder otimizar e resolver. Isso, a visão da direção do hospital enxerga que, com o engenheiro biomédico, a gente vai reduzir custos de manutenção, vai estar otimizar a utilização, vai estar fazendo um treinamento mais adequado, vai estar podendo capacitar, comprar equipamentos de uma melhor forma, porque os equipamentos são complexos, né? São várias especificações. Tirar o melhor do equipamento, né? Então, até para comprar, né? Eu tenho que escolher entre 3. Então, isso é um trabalho de engenharia bem forte, vamos dizer assim. Certo, então, tem uma demanda bastante. Sim, um exemplo bem, indo ao encontro que o professor Christian comentou, né? Um exemplo talvez prático assim seria. Então, existe, por exemplo, uma empresa que fabrica camas cirúrgicas. Né? Certo. Então, ou mesas cirúrgicas. Mesas cirúrgicas é o termo correto. Então, digamos que numa cirurgia médica qualquer, uma dessas mesas cirúrgicas ela acaba falhando. Então, digamos lá, o elevador que acaba suspendendo o dispositivo que suspende o paciente, daqui a pouco ele falha. E daqui a pouco, tendo um engenheiro biomédico assistindo ali o médico, né? Ele tende a ter essa formação, né? Ele vai ter essa base para daqui a pouco conseguir ali resolver, né? Sem precisar ligar para o fornecedor do equipamento, deixar o paciente lá no processo cirúrgico, né? Numa situação bem desconfortável. Então, seria um exemplo assim, bem da importância... Tanto no momento da cirurgia, quanto eu imagino até para a própria manutenção, né? Quer dizer, a cama lá ficar aguardando semanas e meses para poder entrar em utilização novamente em função de um suporte de assistência técnica. E aí também tem uma questão de custo. Daqui a pouco, qualquer tipo de falha em equipamentos médicos ou usados para a medicina, enfim, ou áreas afins à saúde, né? Certo. Normalmente, falha o equipamento, aí o hospital, a clínica acaba ligando lá para o fabricante, esperando um contato do fabricante. Daqui a pouco o engenheiro biomédico ele consegue, né? Ele vai ter a formação para buscar resolver na hora ali, em pouco tempo, daqui a pouco até economizando dinheiro, sim, para o hospital. Perfeito. É uma área bem importante, sim, essa área da engenharia clínica. Temos também outras áreas, eu posso comentar um pouquinho, ajudando também no nosso papo. Como o professor Christian comentou, a área de biomecânica ou de reabilitação, né? Então, essa área, assim, ela é bem ela tem um viés de sim, assistir as pessoas, ajudar as pessoas, né? O que é algo bem importante, né? Principalmente falando de uma instituição que é comunitária, né? Que é a nossa instituição aqui, a Univates, que, claro, preza por esse espírito de ajudar, de auxiliar. Então, a engenharia biomédica tem, sim, essa preocupação assistiva, né? Com a pessoa que tem algum tipo de deficiência física, que tem alguma necessidade especial, que daqui a pouco teve algum tipo de fratura, algum tipo de amputação. Então, a engenharia biomédica ela vai no sentido de propiciar desenvolvimentos para que essa pessoa tenha uma vida
tão boa quanto uma pessoa normal, eu diria Certo. assim, ou melhor. O professor Christian citou a questão da cadeira de rodas, né? Perfeito. Mas aí a minha pergunta é assim, o desenvolvimento disso vai num sentido geral de mercado ou até por uma customização, individualização, quer dizer, uma prótese que possa atender uma demanda específica de uma privação que a determinada pessoa está sofrendo. E aí o engenheiro biomédico pode tentar fazer uma adaptação. É nesse sentido? Sim, o engenheiro ele vai ter essa formação de conseguir, né, entender cada caso, né? Certo. Ele vai, claro, sempre pensar o melhor para cada caso, sem dúvida, porque isso envolve escolha de materiais, envolve num projeto de um equipamento como esse, de uma cadeira de rodas ou algo nesse sentido, né? Ou de uma prótese de perna, enfim, algo nesse sentido também. Requer algo mais individualizado, né? Sim, por exemplo, a gente fizemos um workshop num evento que a gente foi sobre a confecção de prótese, e a professora colocou que o SUS tem uma dificuldade muito grande de estar colocando essas próteses para as pessoas que têm necessidade. Até onde a gente sabe, o SUS tem 3 tipos de prótese e tem uma rejeição de torno de 90%. Por que isso? Porque não tem um trabalho de acompanhamento, né? Não tem um trabalho de ver a real necessidade, né, que aquela pessoa precisa para a prótese e exatamente acompanhar, né, e ver o desenvolver da coisa. Então, né, o trabalho do engenheiro biomédico tem tudo isso. Tem ligar o profissional da saúde, desenvolver uma tecnologia e, sim, ser customizada de alguma forma. Sim. Que pegando aí o teu discurso, a tua informação, acho que é importante, as necessidades especiais elas não são padronizadas, né? Quando a gente está privado de alguma coisa, é muito uma situação única, individual, em função da demanda, do problema que se atende. E quando tu dizes que a rejeição é de 90%, puxa, isso dá um sucesso de 10% que é muito baixo, né? Sim. Ou a gente trabalha realmente essa customização, essa individualização, atender a necessidade específica do indivíduo, ou a gente está jogando dinheiro fora e também não está atendendo a necessidade das pessoas, né? Sim. Eu não ia comentar um pouco que hoje em dia já tem a tecnologia de impressão 3D. Né? Perfeito, então, que está atuando nesse segmento. Isso, que é possível que se analise especificamente para aquela pessoa qual seria a melhor prótese, né? E fazer o projeto, por exemplo, uma prótese de mão, enfim, faz o projeto e tu consegue imprimir a prótese especialmente para aquela pessoa, né? Com materiais especiais, são, né, polímeros. E até a gente imprimiu uma aqui, né? A gente tem essas impressoras aqui na Univates. Certo, isso então já está disponível aqui conosco. Sim, a gente já imprimiu, tem vários projetos já, né, prontos na internet, que tu consegue baixar. Hoje em dia, a gente sabe que isso é muito... Sim, teve até alguns programas de televisão já divulgando isso, estimulando, né? Ações sociais. Hoje em dia, até para te fazer a própria impressora, é uma tecnologia simples. Né? Hoje em dia tem esse processo, como é que é, o maker, né? Que é a própria pessoa fazer, faça você mesmo. Faça você mesmo. Então, essas impressoras 3D trazem várias soluções, né? Claro. E uma delas é realmente essas próteses, né? Imprimir, ter essa possibilidade de customizar e aí fazer com que aquilo se encaixe perfeitamente para aquela pessoa e aí conseguir fazer um acompanhamento posterior para evitar, né, ou diminuir o máximo possível essa rejeição que venha a surgir, né? Sim. Então, sim, é possível hoje em dia já customizar esse tratamento. E aí o engenheiro viria com todo esse know-how de manipular esse software, né, fazer a impressão desse material, escolher corretamente o material. Então, ele entraria, né, na área da engenharia de reabilitação. Essa é uma possível atuação desse profissional. Né? E também é importante frisar, né, que também tem um caráter, muitas vezes, falando em crianças, tem em próteses como essa para crianças, pode ter um caráter também lúdico. Daqui a pouco uma impressão de uma prótese, de um braço, de uma mãozinha, daqui a pouco com algum desenho de Disney ou algo nesse muito sentido. Simples. Né? Então, uma prótese com algum desenho, alusivo a algum tipo de desenho que passa na televisão, que as crianças assistem. Sim. E elas para se sentirem poderosas mesmo e com autoestima. Então, é bonito, é uma área bonita. Sim. Não é só funcional, mas tem um caráter também de aceitação e de inserção social. Daí aproveitando também as aplicações, outros exemplos, a gente pode frisar aqui também, né, até para que realmente, sim, é uma área bem ampla, né, tem exemplos muito ricos, enriquecedores, eu diria, né. Então,
a questão da biomecânica, que é, por exemplo, ligado ao esporte, ligado à educação física, ligado à performance de atletas, seja no atletismo, seja no futebol, enfim, natação. Então, é possível, daqui a pouco, monitorar esses atletas, os movimentos, colocando sensores, verificar se o movimento que os atletas fazem na competição está correto. Vocês não estão, daqui a pouco, tensionando de maneira errada, né? Ou se movimentando de modo errado. Essa é a tecnologia que, digamos, é uma área do movimento humano, né? Que é entender todas as tensões envolvidas, todos os problemas que podem ocasionar, né? Evitar problemas. Há dias atrás nós tivemos um evento aí, acho que nós conversamos a respeito de um software que estava em uso lá, que sentia assim as áreas de tensão do corpo, se não me engano. Mas eu vou pedir para vocês nos comentarem um pouquinho mais sobre isso na volta, terceiro bloco, que já estamos fechando o segundo bloco, já voltamos com mais alguns exemplos e entender um pouquinho depois qual vai ser o perfil do nosso curso aqui na Univates. Já retornamos. Muito bem, terceiro bloco, programa Centros de hoje, estamos falando sobre engenharia biomédica. No segundo bloco nós estávamos falando sobre os perfis, que são 3 perfis especificamente aí do curso, né? E nessa área, o segundo segmento que nós estávamos falando, que era da questão mais biomecânica, né? E a aplicação, aí o professor Rickson trouxe alguns exemplos, como, por exemplo, análise de desempenho de atletas, a questão postural. E eu me recordo que há dias atrás houve um evento da área biomédica aqui, já eventos preparatórios, né, que estão sendo feitos, e havia uma câmera Como é que é o nome da câmera, professor? Termográfica. Termográfica. Como é que é o uso? Como é que é a função disso? Como é que ela se apresenta? Tá. Na verdade, a câmera termográfica, ela vai estar filmando, né, o que tiver na frente, e ela vai estar conseguindo mapear, né, o campo térmico, a temperatura que tem ali. Quer dizer, o atleta, a pessoa está na frente, eu vou sentindo, vai aparecendo as cores que vão dando a temperatura do corpo. Até, digamos assim, talvez até contribuir nessa questão, até por também lecionar uma disciplina aqui na instituição que fala sobre termografia. Nós, né, como tanto o corpo humano quanto os corpos, objetos, enfim, eles emitem radiação, né? Claro. Então, acima de 0 Kelvin ou menos 273 graus Celsius, esse corpo ou objeto emite radiação. E isso pode ser captado com câmeras térmicas. Okay. Então, a câmera ela pode captar tanto um corpo humano, quanto, né, daqui a pouco verificar algum tipo de falha em equipamentos. Então, com essa câmera filmadora, né, claro, o objetivo na engenharia biomédica, sim, é da saúde, né? Perceber a temperatura do corpo, de determinada parte do corpo, e qual seria a aplicação disso na engenharia biomédica? Principalmente inflamações, né? Certo. Então, se tu faz uma filmagem e aonde tem aquele ponto localizado de calor, é possível que ali tenha alguma inflamação, algum problema de saúde, né? Para poder agir preventivamente. Isso, para poder enxergar, né, o bacana dessa câmera é que é um ensaio que na engenharia a gente fala ensaio não destrutivo, mas acho que na saúde a gente deve falar ensaio não invasivo. Não invasivo, né? Não invasivo. Tu não precisa cortar, tocar. Não tem toque, não tem... Não é agressiva, né? Não é agressivo ao paciente, tu consegue estar monitorando ou enxergando onde é que está uma inflamação. Daqui a pouco algum paciente tem um problema de circulação, um problema circulatório, uma má circulação, por exemplo, em uma das pernas. Aí a câmera mostra com exatidão. Eu mostro para os meus alunos em aula, para os estudantes, algumas imagens, né? Então essa imagem ela é bem assim didática, né? Certo. Ela mostra assim um paciente com pontos quentes numa perna, na outra não. Então essa câmera permite que a gente observe essas diferenças, né? Eu estou aqui viajando com essas descrições de vocês. Quer dizer, isso é a saúde do futuro, que na verdade é a saúde do presente, né? Presente, sim. Presente. Para nós aqui enquanto Brasil, sim, a gente acaba ficando um pouco para trás, como acontece em muitas áreas do conhecimento, mas
Assim, a gente tem muito a crescer aqui, tanto como o Brasil, quanto também como Taquari aqui, né? penso nisso porque, obviamente, que a gente sempre tem toda aí uma questão social, uma questão econômica, uma questão Brasil, onde a gente comenta o quanto a saúde às vezes é negligenciada ou faltam atendimentos básicos, mas se a gente também não pensar nesses avanços, a gente vai ficar preso eternamente no mínimo que não é o que a gente merece, né? Exato, até também tem uma questão bem importante, né? Quanto mais invasivo a gente é num paciente, mais suscetível ele está a infecções, daqui a pouco hospitalares, né? Então a engenharia, de certa forma, contribui nesse sentido, né? Temos médicos, um dos médicos, inclusive, participou da nossa jornada, que aconteceu no último dia 23 de agosto, de 2017 agora. Então, ele é um caso bem especial, que ele é um médico que trabalha com tecnologias. Sim. Então, vem bem ao encontro daquela situação que a gente estava conversando no primeiro bloco, daquela quebra de paradigmas, né? Que a saúde não pode conversar com a engenharia. E, sim, ela pode conversar e pode ajudar e pode, daqui a pouco, evitar problemas mais sérios hospitalares, por exemplo. E agora estou me lembrando que também quantos procedimentos hoje eles são feitos por videolaparoscopia, né? Quer dizer, tu tem hoje várias intervenções que são feitas por vídeo, evitando um corte minúsculo, diminui riscos. Quer dizer, dias atrás eu vi uma matéria de que aconselhando os médicos a brincarem com videogame, porque aí eles conseguiam uma maior destreza na utilização dos equipamentos. Quer dizer, é realmente isso que vocês estão colocando. A gente né? o professor Christian, né, nós fomos para Xangai, na China, né, em junho agora de 2017. Então lá a gente teve a oportunidade de conhecer o robô Da Vinci, que é aquele que faz as cirurgias também, com o médico operando à distância, né, pode estar dentro da sala de cirurgia ou não, né, mas operando como se fosse realmente um videogame, né, e realmente essa é a medicina do futuro, assim, é o menos invasivo possível, né, e isso, quantas outras tecnologias já existem, né, e que a gente está engatinhando ainda, mas a gente está chegando lá também, né, então Essa é uma área que na engenharia biomédica ou na medicina se chama telemedicina, né? Isso é muito bom, porque imagina tu dar acesso ao pessoal que tem dificuldade ao acesso ao sistema de saúde, ou uma pessoa lá longe, ou sei lá, na Amazônia, ou não consegue ter acesso a um centro clínico e tu conseguir até fazer uma consulta via vídeo e essa por caso, fazer mesmo uma operação, né? Claro, a operação cirúrgica é mais caro e tal, mas realmente fazer uma consulta já é uma área que está crescendo. Essa é uma outra possibilidade de atuação do engenheiro biomédico, né? Ele ir mais para a área também de desenvolver softwares, aplicativos. Então, tem muitos engenheiros que estão indo para essa área de... Hoje em dia, a gente sabe que tudo é por software, né? Ou por aplicativos de celular. Então, até nessa visita à China, né, a gente percebeu que lá eles utilizam muito, eles agendam, né, a consulta médica com a utilização de um aplicativo, né? Então eles no celular, né? No celular, tudo no celular, né? Eles recebem os resultados dos exames médicos, podem até fazer uma consulta às vezes online, conversando com o médico. Aí no final da consulta eles conseguem ranquear, né? Consegue dar as estrelinhas lá para o médico avaliar, e daí a outra pessoa entra no aplicativo e consegue ver, esse médico tem uma boa avaliação. Então, isso lá é muito comum e eles estão aumentando. A ideia deles é que, eu acho que eles têm mais de 50%, né, hoje em dia, das consultas já feitas por aplicativos. E o limitante lá seria a questão mais dos idosos, né, ou pessoas que têm mais dificuldade ou não têm acesso a esse tipo de equipamento. Mas isso também é uma questão da medicina do futuro. É tu ir o menos possível a um hospital, a um centro clínico, tu conseguir resolver da tua casa o teu problema, né? Claro que aí, sim, se for uma coisa mais séria, aí tu vai ao hospital, né? É o banco 24 horas, né, com o seu aplicativo de celular levado para a área da saúde. Isso, então tem softwares também que vão te ajudar numa reabilitação, numa fisioterapia. Então, em casa, com o teu celular, ele vai te dizer que movimento tu tem que fazer com o braço, e daí ele vai te filmando e vai dizendo se tu está fazendo o movimento correto, né? Então, joguinhos para reabilitar, fazer o movimento. Então, isso é uma outra área muito ampla de atuação. Então, que o engenheiro também consegue atuar, né? Isso dentro do curso também a gente vai desenvolver um pouco a parte de software, né? Então, também. Terceira área,
das que estão previstas é de materiais. Biomateriais. Biomateriais, como é que ela funciona? Bem, a gente pode pensar que tudo que a gente quiser confeccionar, a gente precisa ter um material, né? Então, e na área da saúde, então, o forte é esses materiais que têm uma aceitação ao corpo humano, né? Certo. Então, aí é uma área enorme, né? Isso, então seriam os biomateriais, né? Então, uma área ampla de pesquisa, né? Então, tudo que é implantável, todo instrumento que tu utiliza numa cirurgia, num procedimento, tem que ser biocompatível, né? Então, tem toda a análise desses materiais, né? E aí esse profissional ele pode tanto desenvolver novos materiais, quanto analisar, né? Enfim, melhorar os já existentes, né? E aí, desde um stent, né? Que é uma coisa que hoje em dia é muito comum de se utilizar, é um biomaterial. Então, fazer análises que a gente chama in vitro, in vivo, verificar, de repente, produzir um novo material e analisar se ele é compatível com o corpo humano. Enfim, é uma área também muito, muito bonita, né, dentro do curso, e que é uma área de muito futuro também, né? Porque, como o Christian falou, né, tudo que a gente produzir tem como base os materiais que a gente vai escolher, né, para esse produto, né? Enfim. Então, imaginem o controle que tem que ter, né, para produzir um material desses que vai dentro do corpo humano, né? Então, imaginem a preocupação com o processo, com a escolha, com a fabricação, né, com a seleção do material adequado para que não tenha rejeição. Então, tudo isso a engenharia biomédica acaba oferecendo esse tipo de conhecimento. Tanto clinicamente, quanto em termos de custo, de gestão, né, de novas de opções. produção, de entendimento dessa área. E também de regularização, né? Então, todos Sim, esses padronizações, produtos, materiais médicos, têm que passar, então, por uma certificação da Anvisa. Sim. Então, esse profissional também, dentro do curso, ele vai aprender quais as legislações, como funciona todo esse processo. E essa é uma outra área de atuação dele também. Ele pode estar atuando em empresas, né, que importam, a maioria dos produtos médicos, né, a gente ainda importa, né? Então, pode estar atuando nessas empresas, auxiliando no processo de regulamentação junto à Anvisa. Né? Então, temos materiais, né? Esses materiais, um exemplo, temos a chamada hidroxiapatita, que é um material cerâmico que ele tem a composição semelhante à do osso humano. Então, é possível, daqui a pouco, reconstruir uma fratura, por exemplo, uma fratura de buco, de maxilar, né? Algum tipo de acidente, de moto, algo assim. Tu consegue reconstruir desse material. Com um material desse tipo e o resultado é E fantástico, fazer né? implantes. É fantástico. Muito bem, muito bem. Acho que percebemos bem as três áreas. Fechamos o terceiro bloco. No quarto bloco, vamos falar um pouquinho, então, sobre as áreas do conhecimento. Como é que está pensado? Como é que vocês estão gerenciando aí, não as disciplinas, mas como é que vai ser o cruzamento de todas essas áreas de conhecimento no perfil do curso propriamente dito que está sendo montado aqui. Já voltamos após o intervalo. Quarto bloco do nosso programa Centros, estamos falando sobre engenharia biomédica. Bom, já vimos aí todo o perfil, toda a produção, um pouquinho sobre a grade curricular, sobre a estrutura do curso. Como é que está pensado esse cruzamento de conhecimentos na formação? O curso aqui da Univates. Terceiro curso do Estado, né? Então, isso, terceiro curso do Estado. O que é que vocês têm a nos dizer sobre como é que a gente bota tantos conhecimentos, porque é um super engenheiro e ainda ligado à área da saúde, né? Sim, é complicado conseguir, né, em um curso de 4.000 horas, né, um pouquinho menos, que é a média dos cursos de engenharia, né, conseguir colocar todas essas áreas de conhecimento, né? 8 semestres ou 10 semestres. 10 semestres. 10 semestres. 10 semestres, tá. Isso. Então, esse estudante, né, desde o início ele vai começar com aquelas disciplinas básicas de engenharia, né, física, cálculo, mas ao mesmo tempo ele já vai estar fazendo anatomia, fisiologia, biofísica. Então é né? Bem diferente, né? Então esse estudante já no primeiro semestre vai ter anatomia, assim como qualquer estudante da área da saúde,
né? E em paralelo vai ter o cálculo, a física, né, do engenheiro. Então é uma formação bem diferente mesmo, né? Eu acho que vai ser bem interessante ver os estudantes, né, como eles vão evoluir ao longo do curso. E vão né? ter que mudar um pouquinho o discurso, né? Porque eles dizem, Sim. não, eu vim para as exatas porque eu não gosto das humanas. Então... Eu vim para as exatas porque eu não gosto de ver sangue. Mas eu vim para a área da saúde porque eu não gosto do cálculo. Bom, esse cara vai ter que gostar vai dessas ter que duas ser áreas, né? um cara que consiga atuar em todas essas áreas, né? E, então, desde o início, né, a gente tem linhas, digamos assim, né? Então, a gente falou mais ou menos, né, no bloco anterior das áreas, né? Então, a área de biomateriais, a área de engenharia de reabilitação, engenharia clínica. Então, essas 3 linhas vão andando paralelas, né, ao longo do curso. A gente ainda tem toda a questão da base de eletrônica, elétrica, né, que vai dar também um suporte para a engenharia clínica, né? Porque como atuando nessa área, ele vai ter que entender dos equipamentos médicos, né, e como funciona, qual é toda a base elétrica, eletrônica, de software. Então, desde lá também do primeiro semestre, ele está indo também com essa linha de elétrica e eletrônica. Então, são mais ou menos 4 linhas, né, que vão andando paralelas ao longo do curso, né, e que também vão se entrelaçando em disciplinas que exigem conhecimentos compartilhados, né, como, por exemplo, o projeto biomédico, né? Não sei se você quer falar um pouquinho, né, do projeto. Não, realmente é um curso fantástico, a gente pode dizer assim, uma engenharia extremamente fortalecida, então, mas é multidisciplinar, a Betina estava colocando, então ele tem que ter esse conhecimento de anatomia, tem que ter esse conhecimento de eletrônica forte, então são quase 10 disciplinas na parte eletrônica, porque tem que ser, né, os equipamentos e assim por diante. E daí ele vai se caminhando para o final, então tem grandes áreas, tem disciplinas de engenharia clínica, tem disciplinas de biomateriais, né, tem disciplina na parte, como a gente estava falando, de elétrica, e depois, no final, tem a disciplina de projeto biomédico. Certo. Então, daí, quando o aluno já fez uma certa carga, já tem conhecimento, ele pode, nessa disciplina de projeto biomédico, estar desenvolvendo um projeto numa das 3 grandes áreas que ele tem interesse. Certo, aí ele escolhe para onde ele vai. Isso seria assim, quase que um TCC, isso é o trabalho de conclusão, existe o trabalho teórico lá no final, e esse seria um estágio, não, por exemplo? Esse seria algo prático mesmo. Prático, né? tipo... A gente vai ter o TCC, né? Certo. Mas a gente quer que o aluno tenha mais prática, que ponha mais a mão na massa, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que além desse... É uma disciplina inicial e projeto, a gente pensa em ter mais inicialmente, mas vamos devagarzinho, vamos começar com uma. Mas acho que uma coisa que a gente tem que incentivar é essa questão da vivência no centro clínico. Então, o aluno pode ter a vivência de engenharia como engenheiro clínico ou como estudante de engenharia clínica, fazendo alguma função lá dentro do hospital universitário. Né? Também na parte de reabilitação, na clínica escola, a gente gostaria que o aluno desenvolvesse algum trabalho prático na aula. E é isso aí. Quer dizer que o projeto ele pode estar respondendo a demandas e necessidades que ele vai conhecendo no momento que ele está interagindo com os ambientes de trabalho. Sim. Isso, a gente quer instigar o nosso aluno a vivenciar, como o professor falou, né? Que ele vivencie desde o início essa fantástica área, vou usar essa palavra, que realmente é mesmo uma área fantástica da engenharia aplicada à saúde. A gente quer que ele vá a hospitais, a gente quer que ele frequente aqui as nossas instalações da Univates, o centro clínico, a clínica escola, que já tem uma infraestrutura já bem importante, bem consolidada. Claro. Né? A gente quer despertar, a gente quer instigar o nosso aluno à pesquisa, a que ele desenvolva durante a sua graduação, né? Que ele saia daqui a pouco como lá no final ele pode ter a possibilidade, de repente, de ser um empreendedor, né? Claro. De abrir seu próprio negócio, então, junto ao nosso Tecnovates. Então, são possibilidades bastante interessantes. Porque vocês diziam que a gente está praticamente importando todos os materiais, possibilidade de desenvolver por aqui, e imagino quantas coisas ainda estejam prontas ou por necessitar se desenvolver, se pensar, se projetar, portanto, novidades também, não só aquilo que já existe, né? Pegando o gancho do Rickson, o empreendedorismo é algo muito importante. A gente vê nessa área, né? Às vezes o aluno, onde eu vou trabalhar?
ok, tem um campo de trabalho, tem que se abrir esse campo, mas a área de empreendedorismo, realmente, a gente tem que incentivar bastante. Inclusive, lá no congresso que a gente participou em Foz do Iguaçu, da área de engenharia biomédica, foi comentado pelos próprios egressos de outras instituições, claro, do país, dessa necessidade dessa possibilidade, né, de ser um empreendedor, né, que eles desejam ter essa formação, desejam ser instigados a pesquisar, desenvolver durante o seu curso. Então, a gente pensa que isso é uma maneira importante de conduzir, né, essa graduação. Abre mais um leque. Mais um leque de opções aí, né? Não só para ser contratado para essas 3 áreas, mas também para ter seu próprio viés de atuação profissional. Então, a questão do estágio, né, que é bem importante, a questão da vivência nas disciplinas. Então, tudo isso a gente julga extremamente essencial, né, para o engenheiro biomédico. Ele tem, sim, botar a mão na massa, tem que ver as coisas acontecendo, né? Tem que, quando despertar algo curioso nele, ele tem que ir lá tentar fazer. Nem que ele não tenha o conhecimento, daqui a pouco, teórico ainda, mas já tentar fazer, né? Então, a gente espera, de certa forma, que o nosso estudante tenha essa... Claro. Conquiste essa habilidade. E se fala muito hoje na questão do empreendedorismo, mas sempre é importante a gente enfatizar que existe o perfil empreendedor de quem vai desenvolver um novo negócio, abrir uma empresa, fornecer novos materiais, pensar uma nova patente, um novo invento, mas também a questão do empreendedorismo interno, né? O intraempreendedorismo, que talvez entre aí naquilo que falávamos lá no primeiro bloco, o cara que vai entrar na manutenção de um centro clínico e de pensar em novidades, em novos usos, em melhorias, em otimizações, quer dizer, o conceito de empreendedorismo também levado a efeito na gestão do dia a dia daquilo que já existe, né? E o mais interessante é que ele faça... Que ele possa fazer pesquisa, eu digo o nosso estudante, né, possa pesquisar algo e que essa pesquisa seja aplicada, né? Sim. Que não vire algo de gaveta, que muitas vezes acontece com trabalhos, né, realizados por estudantes. E a estrutura do curso de medicina, que já tem convênio com alguns hospitais, vai provavelmente abrir esse campo também, né? Não só o nosso centro clínico, mas os nossos braços aí da área da saúde vão estar disponíveis para os alunos, né? Sim, a gente enxerga assim que é imprescindível a parceria com empresas e hospitais. Certo. Então, a gente já está em contato com alguns hospitais da região, até da Grande Porto Alegre, e já é o primeiro pé para o aluno estar lá estagiando, estar fazendo, complementando a sua formação dentro da indústria do hospital. A gente enxerga esse caminho sem volta. É por aí que tem que seguir tem que ter essa parceria forte, assim, vamos dizer. Porque normalmente o que acontece, né? Os cursos, de um modo geral, acabam sendo consolidados, né? Sendo elaborados, e a parceria acaba vindo depois. Certo. Então, de certa forma, a gente se preocupou, né? Enquanto professores que estão à frente dessa construção, claro, com a parceria do nosso centro, enfim, do CETEC e os outros centros também. A gente pensa que sim, tem que ter essa proximidade, né? Certo. E aí vocês comentavam que já estão em contato com algumas empresas, inclusive, no sentido de pensar materiais e oportunidades de ação para os alunos, é isso? Perfeito. Já daqui a pouco o nosso estudante já tem uma possibilidade de estágio em alguma empresa da região, próximo a Porto Alegre, enfim. Já estamos alinhando alguns contatos com empresas dessa área da engenharia biomédica que possa atender. E as empresas nos ajudaram muito a entender qual é o perfil do profissional. Perfeito. Também. Então, uma troca. Por exemplo, nós vamos ter disciplinas na área de design, a parte de modelagem, renderização e a parte de impressão 3D. Então, tem disciplina específica nisso. Certo. Então, isso nos ajuda muito a formar. Existe um conhecimento que está lá no mercado e que a gente também precisa puxar para a academia, né? Sim, exatamente. Perfeito. Desculpe. A gente também enxerga que é uma construção, né? Que claro, é uma área ainda, de certa forma, pouco conhecida em termos de Rio Grande do Sul, em termos de Brasil. Né? Sim. Que a gente, claro, requer um tempo de maturação no nosso país, né? Mas sim, tem um mercado extremamente promissor, isso a gente pode garantir. E a riqueza de aplicações aí é grande, né? Bom, o curso está aprovado já aqui no nosso conselho universitário, já está então no rol aí das opções para o próximo vestibular. Então, a partir de primeiro semestre de 2018, teremos o curso de engenharia biomédica, é isso?
Isso mesmo, para o próximo vestibular 2018 será então ofertado esse curso, né, como opções para os nossos estudantes. Teremos agora em outubro a feira de cursos, né, no dia 25. Já teremos informações 25, a respeito. Isso, 25 de outubro teremos a feira de cursos, e já com uma divulgação bem especial para esse curso. Ótimo. Né? Então, e tem já o site do curso também na página da Univates, é isso? Já é possível encontrar no site da Univates, sim, informações adicionais sobre a engenharia biomédica. Perfeito. Tem bastante conteúdo lá já. Ótimo, ótimo. Então, quem tiver interesse já pode entrar no site da Univates, buscar lá o curso de Engenharia Biomédica. Será oferecido para o próximo ano, mas já constam informações para quem quiser ir fazendo essa aproximação, esse esclarecimento. Eventualmente deve ter lá o contato de vocês, professores, para poder tirar dúvidas, né? E será uma opção bem legal. Que bom. Agradeço muito a presença de vocês aí pelas informações. O curso, já estou interessado também, né? Muito obrigado a todos vocês, tá bom? Obrigado. Então, um grande abraço e agradecemos principalmente a você que nos acompanhou no programa Centros de hoje, aqui na TV Univates. Voltaremos na próxima semana com um novo tema. Até lá!